Um país em crise, uma nação em crise, uma família em crise. Imagina você, todas as pessoas que passam por uma crise, elas sofrem algum tipo de consequência, não é assim? Uma nação, quando ela passa por uma crise, ela deixa um rastro. E às vezes os rastros são irreparáveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma crise financeira pode afetar, mas ela não é tão destrutiva assim, porque é bem possível que você se recupere dela. Há na história relatos de nações que se recuperaram de suas crises, deram a volta por cima e com isso conseguiram angariar fundos e recolher tesouros. E hoje passam por longe daquele passado triste. Entenda uma coisa, uma crise familiar, ela pode trazer um dano e sequela sim, mas ela também não é destrutiva, porque é bem provável que pessoas se recuperem de uma crise familiar sem ter tantos danos. Quantas famílias que tinham tudo para dar errado, estavam aparentemente destruídas e de repente se reergueram das cinzas como uma fênix, não é assim? Agora entenda, uma crise, seja ela social, financeira, familiar, ela pode sim trazer algum dano, mas ela não é totalmente destrutiva. Então, pregador, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a maior crise que um ser humano pode enfrentar é a sua crise existencial. Entenda uma coisa, quando eu deixo de saber quem eu sou, quando eu perco o rumo para onde eu vou, tudo passa a ficar mais confuso. Queridos, entenda, a palavra de Deus, ela diz quem somos. A palavra de Deus, ela diz o porquê de estarmos aqui. A palavra de Deus, ela diz para onde vamos. E ela também relata de onde viemos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela tem, sim, as respostas que eu e você precisamos. Entenda uma coisa. É no Salmo 23 que eu encontro uma verdade. E essa verdade, ela é absoluta. Contra fatos não há argumentos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu vou para o original e eu consigo entender essa grandiosidade que a Bíblia quer ensinar a mim e a você, então eu passo a enxergar as coisas de um outro prisma, digamos assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que a palavra de Deus está me dizendo? Na íntegra, ela está dizendo o seguinte, que quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não tenho falta de nada. Mas por que eu não tenho falta de nada? Porque a própria palavra de Deus diz que este Senhor, Ele é Criador dos céus e da terra. Este Senhor foi o Deus que me projetou na eternidade. Ele planejou. O nosso Deus não é um Deus evolutivo. O nosso Deus é um Deus que cria na sua mente. Ele cria dentro dele eu e você. E foi assim que nós fomos criados. Entenda uma coisa, existem 4 respostas que todo homem, toda mulher, todo jovem tem que ter na ponta da língua. E quando você tiver essas 4 respostas, você jamais estará em uma crise existencial. Sabe por quê, querido? Muitas pessoas tinham tudo para dar certo, mas entraram aí num rompante de crise existencial e se jogaram do 15º andar. Pessoas que entraram numa crise existencial e aceleraram seus carros a 200 por hora. Quantas mulheres que entram numa crise existencial e abandonam seus filhos em uma lata de lixo e eles vêm a óbito? Queridos, a crise existencial pode te levar às drogas e à morte. A crise existencial pode te levar a cometer um suicídio. A crise existencial pode ser destrutiva, sim, não só na sua vida, mas na vida de pessoas que te amam. Se você tiver as 4 respostas, você pode se sobressair diante desse mal chamado crise existencial, que muitos conhecem como uma depressão. Ei, querido, entenda uma coisa. A primeira resposta que você tem que ter, a Bíblia Sagrada, ela é clara. Ela diz, a primeira resposta vem de uma pergunta: qual, pregador? Da onde você veio? Talvez você tenha um endereço para me dar, mas não deu endereço não. Aqui está falando de algo mais
completo. Como assim? Está falando de essência. Essa pergunta fala da sua natureza. Ei, a Bíblia diz que você veio de Deus. Deus criou você. A segunda resposta é uma resposta muito íntima. Por quê? Porque ela fala realmente de quem você é. Sim, é esta pergunta. Quem é você? Muitas das vezes você tenta ser outra pessoa. Muitas das vezes você quer ser aquilo que as pessoas querem que você seja, ou você acaba se tornando aquilo que as pessoas querem que você se torne, e lá na frente você descobre que você não é aquilo que você gostaria de ter sido, ou que você descobre que você é aquilo que você nunca imaginou que chegaria a ser. Entenda uma coisa, a segunda pergunta fala: quem é você? A resposta é: você é filho de Deus. A terceira pergunta está falando de algo de propósito. Como assim? Por que você está aqui? Ei, se você está aqui, existe um propósito para isso. Uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa que não tem contentamento, não tem alegria de ser. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem motivação. Ei, existe um propósito de você estar aí onde você está. Existe um propósito de você estar na família que você está. Existe um propósito de você estar na igreja que você está. Existe um propósito de você ter a empresa que você tem. Entenda, existe um propósito na sua vida. E a última pergunta é: para onde você vai? Existe um céu preparado para você, existe um céu que Deus preparou para você. Entenda, você foi criado para desfrutar da eternidade ao lado dele, em nome de Jesus.